Ei, pessoal, tudo jóia? Com esse tema hoje, nós vamos finalizar todo o nosso cronograma teórico do terceiro período, tá? Da dentística 1. Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre preparo cavitário naquelas situações de classe 4, que vocês lembram quais que são, né? São aquelas em que acontece na face proximal de dentes anteriores, onde teve envolvimento do ângulo. Eu perdi o ângulo, então ela é classificada como classe 4. Então ela é um avanço, né, da classe 3, uma classe 3 severa, vamos brincar assim. Perdeu o ângulo, se transformou em classe 4. Essas classes 4 geralmente aparecem no nosso consultório, normalmente mais em situações de acidente, de fratura. Raramente hoje a gente vê isso aqui, ó. Acontece, tá? Tô falando que não acontece, não. Mas isso aqui hoje é mais raro, porque graças a Deus hoje a gente tem um sistema único de saúde, onde a odontologia está mais avançada, as pessoas têm mais acesso a isso. E as pessoas se preocupam com a estética. Raramente elas deixam uma classe 3 evoluir a esse ponto da cárie chegar aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber bem aonde que eu estou passando aqui o meu cursor, que você observa, não rompeu ainda o meu ângulo, a minha borda incisal, mas eu percebo que a cárie já está avançada até ele. Eu vejo um sombreado acinzentado. Então, quando eu for remover isso aqui, eu vou transformar essa classe 3 em classe 4. Então, o que mais chega para a gente hoje é isso. É uma classe 4 de fratura, de traumatismo, de acidente, bordas de piscina, queda de skate, de patins. Geralmente são em adolescentes ou crianças, né, que acabaram de romper os incisivos. Então, é uma situação muito desfavorável, muito indesejada que a gente quer. Quando a gente fala de preparo desses dentes, que é o que nós vamos falar nesse momento, a restauração a gente vai ver mais à frente, a gente então tem que pensar nessas duas situações. Quando eu chego uma classe 4 acometida por cárie, eu vou remover essa cárie pensando em remover o mínimo possível de esmalte. O máximo que eu puder preservar de esmalte sadio, ele não pode ter cárie nem nada. Na vestibular, isso me favorece para minha estética, tá bom? Quando eu vou fazer preparo em dentes classe 4 que chegaram acometidos por trauma, por fratura, eu vou fazer o preparo mais conservador possível e geralmente eu faço apenas um bisel, que é um desgaste que eu vou ensinar para vocês aqui logo em seguida. Então aqui é mais simples. Aqui não, eu tenho que ter certeza de que eu removi toda a minha cárie e tentar preservar o máximo possível de esmalte. Quando chegam fraturas, quando é esse caso aqui, eu tenho que ter um exame clínico mais minucioso, eu tenho que observar alguns detalhes. Eu tenho vários tipos de fratura, que vai ser de acordo com o nível, com a extensão dela. Por exemplo, eu tenho que observar se o meu espaço biológico foi invadido. Vamos ver alguns exemplos? Olha, aqui, ó, eu tive uma fratura apenas em esmalte. Uma fratura classe 4, mas que foi acometido apenas a estrutura de esmalte do meu elemento dentário. Aqui, eu já tenho uma fratura em que vão ver o esmalte e dentina, mas eu não tive exposição pulpar e nem tive invasão do meu espaço biológico. Aqui embaixo, eu já tive uma fratura maior, em que eu tive a invasão do meu espaço biológico, mas eu não tive exposição pulpar. Agora vamos ver um outro caso. Aqui, ó, eu tive uma fratura transversal, de fora a fora, em que eu não tive invasão do espaço biológico, mas eu tive exposição pulpar. E aqui eu já tive um caso ainda mais severo. Fraturou, levando à exposição pulpar
e a invasão do espaço biológico. Então, quando eu vou colocar o paciente na minha cadeira, que chegou com fratura, e eu vou planejar o que fazer, eu vou ter que avaliar o nível dessa fratura. Porque dependendo do nível da fratura, o meu planejamento pode envolver outras situações que não seja só a dentística. Aqui eu tenho que pensar numa endodontia, teve exposição pulpar, teve invasão do espaço biológico. Qual o planejamento que a gente vai fazer? Vai mandar para um periodontista para fazer um aumento de coroa clínica? Não, vamos tentar uma tração ortodôntica? Então, tudo isso vai partir do meu planejamento, a partir do tipo de fratura que eu tiver. Então, isso tudo já é observado na primeira consulta. Como eu falei com vocês, fratura, a incidência é muito grande em crianças e maioria no sexo masculino, porque são os mais aventureiros, são os mais corajosos, são os mais radicais. Temos meninas radicais? Temos, mas a tendência dos meninos serem mais. Gente, geralmente esses acidentes acontecem, né? Por causa de esporte ou brigas, ou acidente de trânsito. Quando a família chega no consultório, chega em pânico, tá todo mundo desesperado. O seu filho de 8, 10 anos fraturou o dente anterior, que você sabe que é permanente, geralmente está sangrando muito, porque em volta temos os nossos tecidos moles, que são muito vascularizados, então está sangrando muito. Geralmente essas crianças, a gente não está usando protetor bucal. Geralmente usa quem faz aquelas lutas marciais, aí tem mais esse cuidado de proteger. Mas às vezes para andar de bicicleta, para andar de skate, patins ou quando é a borda de piscina, não estão com esses protetores, né? Então o pai chega com a boca toda dilacerada, sangrando, vê que o dente está fraturado. Então, às vezes, nessa primeira consulta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar esse cliente e às vezes acalmar mais a família, o pai, o acompanhante. Porque às vezes eles chegam num estado emocional tão alterado, devido ao susto que tomou, devido à situação que fica de sangue, que você tem que acalmar ele, porque eles estão tão nervosos que até interfere no seu atendimento. E geralmente a criança, se ela já tem um histórico de medo, de receio de ir ao dentista, ela já chega sangrando, ela chega percebendo que o dente dela está fraturado e a família está toda naquele alvoroço, vai atrapalhar de você fazer um exame adequado. Então, às vezes, a gente tem que ter a calma, o controle, de conversar, de acalmar primeiro, para depois ter condições de sentar na cadeira e poder fazer o exame. Esse exame tem que ter uma história médica, sempre tem que ter anamnese, né? A gente sempre faz uma anamnese, principalmente se não é um paciente seu. Se já é seu, normalmente você já vai ter. Só vai saber se aconteceu alguma intercorrência nesse intervalo de volta dele. Mas se não é, você tem que fazer. Você vai ouvir o paciente, você vai saber o relato do que aconteceu, onde que ele estava, como que aconteceu, aonde que foi, tem muito tempo que aconteceu, o local que ele bateu a boca, era um local contaminado, tinha areia, tinha terra, porque isso tudo você tem que saber para ver a necessidade de você entrar com cobertura antibiótica ou até com profilaxia antitetânica. Então você tem que saber todo o grau de contaminação que aquelas estruturas que foram atingidas podem ter sofrido, tá bom? Então isso tudo você já vai começando a conversar enquanto acalma o paciente e acalma os pais, que geralmente quem consegue te dar essas informações são os pais. Você tem que saber o tempo que aconteceu o trauma, até o tempo que ele chegou até você, foi hoje? Foi agora há pouco? Foi dentro de horas? Não, foi só ontem, foi ontem e só hoje que eu estou procurando? Isso tudo a gente tem que perguntar. Nós temos que fazer um exame extraoral, porque às vezes esses impactos são muito grandes, que pode levar ao quê? A cortes, a dilacerações dos nossos tecidos moles em volta. E até, infelizmente, pode comprometer a integridade da TM, da maxila e a mandíbula. Tem casos que a gente observa fraturas que tão severas, traumas tão severos, desculpa, que levou a fraturas de maxilas, né? O do côndilo. Então, isso tudo a gente tem que examinar. Tem que fazer radiografia, gente. Tem que pedir radiografia. E aí você vai ver. Talvez vai ter áreas que vai precisar de sutura. Área de lábio, até língua. Às vezes morde a língua que corta.
Então, isso tudo tem que ser observado no exame extra e intraoral bem feito, tá bom? Então, no exame intraoral, nós vamos avaliar mucosas, tecidos, não vamos olhar só para o dente, não. Nós vamos olhar tudo que está ao redor. Teve interferência no alinhamento dental, esse dente está instruído, esse dente está intruído, ele ficou com mobilidade, teve fratura, ou só teve trinco, ou só deslocou, teve alterações oclusais, isso tudo eu vou observar no meu exame intraoral. Na hora que se chegou com fratura, que eu vou ter que reconstruir, eu vou registrar a cor, né, da coroa, porque até se ela não fraturou, gente, mas se ele tá com mobilidade, se o pai relatou que teve pancada na região anterior da boca, naquele dente, para ver se futuramente ele pode ter alterações de cor, que vai talvez me levar a suspeitar de uma necrose pulpar. Então é bom a gente registrar a cor nesse momento para ter certeza. Testes de percussão e de vitalidade, eles geram algumas controvérsias. Alguns falam que deve ser feito no ato, outros, principalmente endodontistas, falam que deve ser posterior para evitar mais trauma, mais injúria. Você vai fazer percussão, você vai bater naquele dente. Vai fazer teste de vitalidade, você vai pôr quente, você vai pôr frio. Então, isso aqui, vocês vão aprender melhor, com certeza, na aula de endodontia. Vocês vão ter professores mais especializados para falar, porque tem controvérsias na literatura. Alguns acham que deve ser feito no momento, outros pensam que tem que ser numa consulta de retorno, ok? Transluminação, se der para você fazer, é interessante também, porque na polpa necrosada, a sombra da câmara pulpar parece mais escuro do que o resto do dente. Então, já te dá uma orientação. Exame radiográfico sempre temos que fazer. Ele complementa o meu diagnóstico. Se eu não tenho o aparelho de raio-x, eu vou mandar ele para uma clínica especializada para isso. Porque às vezes eu sou surpreendido com isso aqui, ó. Olha que tristeza. O dente parecia íntegro, você não vê fratura nenhuma na coroa, mas ele teve uma fratura severa entre coroa e raiz. Tá? Então aí a gente vai observar também se o dente não fraturou, mas eu vou ver o grau de desenvolvimento radicular, talvez é um dente que nem fechou o ápice ainda. Vou observar o osso periodonto para ver se entrou algum corpo estranho lá dentro. No momento da queda, não sei onde que ele bateu. Pode ter entrado algum corpo estranho, tecido mole. Então, isso tudo a gente vai observar, tá bom? O preparo para a classe 4. Nesses casos de fratura, gente, ele é extremamente simples, porque eu não tenho muito o que fazer. É como se o dente já chegou preparado. O dente já chegou quebrado, eu tenho que reconstruir, eu tenho que devolver a forma e função dele. Então, é um tipo de preparo extremamente simples, uma vez que em sua maioria está associada a fraturas dentárias. E a própria fratura já é o preparo cavitário. Mas caso haja tecido cariado, caso não seja caso de fratura, ele veio para mim com cárie, então essa cárie sempre tem que ser removida primeiro para depois eu confeccionar o bisel, ok? O bisel ele é executado levando em conta a exigência estética e a quantidade de esmalte sem suporte dentinário. Eu sempre devo tirar os esmaltes sem suporte dentinário. E em casos em que está mais envolvida a estética, o meu bisel às vezes vai ser um pouquinho maior para eu poder ter uma garantia de uma estética mais favorável. Quais são os pontos positivos e negativos de se fazer o bisel? E por que a gente fica com os positivos? A gente sempre vai fazer. Porque ele cria um efeito degradê entre esmalte e dentina, eu consigo mascarar essa linha de união entre esmalte e dentina, para eu não bater o olho e todo mundo perceber, ali tem um dente que está restaurado. Né? Não quero que as pessoas percebam. Eu consigo um melhor envenenamento ali na minha borda e uma maior retenção, eu ganho em adesividade dessa restauração. O negativo, eu vou aumentar um pouco do desgaste dental, porque eu estou desgastando estruturas já sadia, que não precisava mais. Mas os pontos positivos me são maiores do que isso aqui. Porque o meu desgaste com o bisel, vocês vão ver, é o mínimo possível. Tem brocas próprias para isso, para fazer, para ele ser o mínimo possível, apenas para me dar os fatores positivos. Então, que brocas que nós vamos usar?
Ao fazer o meu bisel na minha face vestibular, eu vou usar uma broca troncocônica longa. Uma broca troncocônica longa. Quais são elas que geralmente vocês têm nos kits? Eu gosto muito dessa, 41,38. É uma preferência minha. Mas vocês podem usar a 31,95, a 22,00 ou a 1,69. Eu vou apenas apoiar essa broca no bordo do cavo superficial, inclinar ela a 45 graus e vou correr ela por toda a área da fratura. Este bisel na linha do término não pode ser muito profundo, ele vai estar inserido lá dentro do esmalte. Ele é apenas uma pequena depressão no sentido do vestíbulo palatino de 0,1 a 0,2 milímetros. E ele também não precisa ser muito extenso, no máximo 2 milímetros de largura. Joia? Então é isso aqui, ó. Você pegou uma broca troncocônica, você apoia ela no bordo do cavo superficial, com uma inclinação de 45 graus e você desliza ela sobre esse bordo para fazer um desgaste nesse esmalte aqui, ó, para te ajudar, te dar uma retenção maior e para você mascarar essa linha de união, restauração dente. Na face palatina. Na face palatina, quando eu julgar necessário fazer, eu vou usar uma broca com ponta de chama. Ela é mais fácil para eu fazer esse desgaste na face vestibular. A 31,18 ou a 11,11. Do mesmo jeito. Só que aí, ó, é uma broca ponta de chama. Eu vou apoiar também no meu ângulo cavo superficial e vou deslizar ela por toda a borda desse ângulo para desgastar o mínimo possível do esmalte só para eu ter o meu bisel. Preparos classe 4. A retenção está diretamente associada ao meu ataque ácido e ao meu sistema adesivo. Se eu não tenho uma destruição muito severa, eu posso recorrer a pinos que me dão retenções adicionais. São feitos pequenas perfurações na dentina e esses pinos são ancorados lá dentro, tá? Mas eu consigo uma boa retenção com ataque ácido e sistema adesivo. Hoje, eles estão muito evoluídos e eu consigo isso. Isso aqui é só para mostrar para vocês, ó, quando usou uma retenção adicional com pino. É uma perfuraçãozinha com uma broca esférica bem pequena. E você vai cimentar esse pino, depois fazer seu ataque ácido, seu sistema adesivo, sua restauração normal. Vocês vão aprender no quarto período. Oclusão. Evitar contatos exagerados e máxima intercuidação prematuros em relação cêntrica, interferência oclusal na área protrusiva e lateralidade. Então, nós vamos tirar esses contatos exagerados para evitar sobrecarga sobre esse dente. Isso aqui vocês vão aprender a fazer isso na aula de oclusão. Então, não posso deixar contatos exagerados, nem protrusiva, nem lateralidade. Isso aqui, ó, tá mostrando, ó, fazendo bisel na vestibular. Isso aqui imaginou uma situação hipotética que tinha cárie. Tá imaginando que tá tirando, ó, com baixa rotação. Cárie sempre eu removo com broca esférica de baixa rotação. O bisel é feito com alta rotação. Olha aqui a largura dele, ó. No máximo 2 milímetros no vestibular. Com uma broca troncocônica longa aqui e aqui com uma ponta de chama. Olha aqui, finalizando ele com a broca troncocônica. Você estende ele um pouquinho para aproximar, tá? Para você ter aquele mascaramento mesmo da união, restauração, resina. Se ficou algum esmalte sem suporte dentinário, você tira com o seu cortante. E a nossa aula hoje, gente, é só sobre preparo. Restauração nós vamos aprender no próximo semestre, né? No quarto período. Então, é só para mostrar para vocês isso. Como que o preparo classe 4, ele é simples. Ele só vai estar relacionado com remover cárie caso chegue com cárie. Se não tiver, fratura é fazer bisel e ter esse cuidado de fazer um bom exame extraoral, um bom exame intraoral de toda a mucosa, de todos os tecidos. Beleza?
Então, aqui a gente finaliza, temos esse conteúdo no nosso manual, e agora é preparar para a nossa prova, para a gente encerrar esse semestre teórico. Um abraço para vocês, Deus os abençoe sempre.